Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim e este é mais um experimento da nossa física animada, hoje da área de eletromagnetismo. Vamos estar demonstrando o funcionamento de um motor elétrico simples de corrente contínua. Bem, o motor elétrico tem por finalidade, ou melhor, como função, a transformação da energia elétrica em energia mecânica. A construção dos motores elétricos foi iniciada em 1813, no século XIX, por Michael Faraday, que introduzindo um magneto em uma bobina de fio de cobre, fez com que o mesmo girasse ao passar por uma corrente elétrica. O motor elétrico de corrente contínua utiliza o mesmo princípio de diversos aparelhos eletrodomésticos, em que todos utilizam motor em seu funcionamento, isto é, corrente elétrica aplicada provocando o giro da bobina. O princípio fundamental em que os motores eletromagnéticos são baseados é que há uma força mecânica em todo o fio, quando está conduzindo a eletricidade. Contida dentro de um campo magnético, a força é descrita pela lei da força de Lorentz, e é perpendicular ao fio e ao campo magnético. Em um motor giratório, há um elemento girando, o rotor. O rotor gira porque os fios e o campo magnético são arranjados, de modo que um torque seja desenvolvido sobre a linha central do rotor. Sobre a bancada nós já temos montado o nosso motor elétrico simples de corrente contínua e vamos mostrar para vocês como é que é confeccionado. Primeiro nós vamos trabalhar na confecção da bobina. Como é que é feita a bobina? Bem, nós vamos fazer círculos concêntricos com arame esmaltado de cobre, deixando as pontas divergindo uma para cada lado. Então nós temos aqui as pontas cerca de 5 centímetros. Nós vamos raspar totalmente uma das pontas da bobina, no caso aqui do lado esquerdo. Do lado direito, nós vamos raspar somente uma faixa, de maneira que o fio esmaltado da bobina conduza a energia somente quando em contato com a parte raspada. Essa bobina nós vamos estar fixando a bobina sobre a parte áurea do suporte. Então nós vamos colocar aqui posicionada a nossa bobina. Observe que nós temos dois suportes constituídos de fio de cobre rígido. E vamos observar que ao conectarmos a nossa fonte de energia, nosso gerador, a corrente elétrica ao circular pela bobina mergulhada dentro de um campo magnético, nós vamos observar que ela começa a girar. Nós vamos dar um pequeno impulso e observe que a bobina começa a efetuar giros, ou seja, trata-se de um rotor. Observe. E esse movimento giratório deve-se à transmissão, a passagem da corrente elétrica no interior da bobina, que trata-se de um condutor este mergulhado em um campo magnético, que irá gerar uma força descrita pela lei da força de Lorentz, que é perpendicular ao fio, gerando a rotação da bobina. Então este é o nosso motor elétrico simples de corrente contínua. Observe aí a fonte conectada. Do lado esquerdo o polo negativo, do lado direito o polo positivo. E a bobina girando. Bobina esta mergulhada no campo magnético. Então este é o nosso motor elétrico simples. Mais um experimento da nossa física animada. Um abraço e até o próximo experimento. Valeu!